Olá, vamos dar continuidade então ao nosso vídeo, de treinamento do Hot Lucros. Lembrando aqui que no nosso último vídeo a gente falou um pouquinho sobre o menu vendas, A gente fez o cadastro de alguns clientes e fizemos algumas vendas, para esses clientes. Então nesse vídeo a gente vai falar então sobre o caixa, sobre o fluxo de caixa, que seria a entrada e a saída, do sistema. Vamos falar sobre a questão de realizar pagamento e recebimento dos seus clientes, questão de multa, de juros, de desconto, de excluir uma fatura, enfim, mais essa parte financeira. Então vamos lá então. O que a gente fez então? A gente está aqui algumas vendas, as últimas vendas que nós fizemos no sistema. Então ele gerou um código sequencial, para as vendas. E aí o seguinte, toda vez que você vai observar que aqui no seu caixa vai ter um caixa com o nome de local, Esse aqui é o caixa por padrão do sistema, é o caixa físico da sua loja. E aí o seguinte, como que você pode configurar a sua movimentação financeira? Você pode organizar da seguinte forma: você pode deixar um caixa local, sendo o caixa da loja, e aí tudo que você vende, tudo que entra, tudo que sai, vai sair desse caixa. Você pode também configurar os caixas por funcionário. Então, por exemplo, você vai criar um caixa com o nome de, no meu exemplo, um caixa Vinícius, outro caixa João, Maria, não sei. Você vai criar o caixa de acordo com o seu funcionário que vai utilizar o sistema. Então, o que acontece? Toda venda que ele fizer, ele vai escolher essa venda para entrar no caixa dele. Todo recebimento que ele fizer vai para o caixa dele, Ou se não, você pode deixar assim um caixa genérico, igual a gente fez aqui, um caixa local, e tudo vai para esse caixa. No final do dia, quando você for tirar o dinheiro desse caixa e enviar, por exemplo, para um banco ou para sua casa, a gente vai te mostrar como que faz essa remoção no caixa. Então vamos lá então. Primeira coisa é o seguinte, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. Além desse caixa local, que é o caixa da minha loja, eu quero criar um outro caixa. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em configurações e vou vir em caixas adicionais. Então não tem nenhum caixa, porque eu não configurei nada. Então eu vou criar um caixa aqui com o nome de, por exemplo, cartão de crédito. Vou deixar ele ativo. Eu vou criar um outro caixa, uma outra movimentação financeira, com o nome de banco, por exemplo. Vou deixar ativo. Ok. Então aí você pode especificar do jeito que você quiser. Você pode criar um caixa com o nome de Banco do Brasil, outro com o nome de Caixa Econômica Federal, um com o nome de... fica assim, a critério seu, do jeito que você acha melhor, Quando a gente define os caixas, eu criei 2 caixas, ele não apareceu para mim aqui. Por quê? Eu preciso de dar permissão para o meu usuário para que ele visualize esses 2 caixas. Então eu vim aqui nos usuários, vou editar este usuário e vou colocar aqui os 2 caixas com permissão para ele visualizar. Eu vou salvar. Ok. Então agora eu já tenho 3 caixas, o caixa banco, caixa cartão e o caixa local. O caixa banco e o cartão não tem nada porque eu não houve nenhuma movimentação. O caixa local, no dia de hoje, ele tem 2 movimentações. Uma foi um pagamento do João Luiz da Silva, é o cliente código número 2, Entrou R$ 1.350 referente à venda 2. Ele pagou em forma de dinheiro, foi uma parcela 1 de 1, e está conciliado, ou seja, esse dinheiro está no meu caixa lá, entrou no meu caixa. O que vai acontecer? Se eu vim aqui nessa venda número 2, eu vou observar que é do João Luiz da Silva e que foi um notebook no valor de 1.500, como eu dei um desconto de 10%, ficou 1.350, tá bom? E a outra entrada foi essa venda que eu fiz, número 3 aqui, que eu não coloquei cliente, no valor de R$ 25. Então até o momento tem essas 2 movimentações. O meu caixa ele começou com R$0, entrou 1.375 e não saiu nada. Então até agora o saldo é 1.375. Então o que vai acontecer? Vamos exemplificar melhor. Vamos fazer uma outra venda. Eu até tinha feito uma venda aqui para o Vinícius, mas vamos fazer uma outra para a gente até lembrar como que funciona a parte de vendas. Eu vou vir aqui em adicionar. Vamos fazer a venda para o João Luiz da Silva. Vamos supor que ele está comprando deixa eu ver aqui, um iPhone 6, um valor de 3.400. Eu vou fazer uma venda a prazo e vou dividir em 4 parcelas
de 850. Tá? Vamos colocar mais, vamos pôr 8. 8 de 425, tá bom? Então, definir direitinho, aqui as parcelas já gerou uma para cada mês, vencimento. Vou deixar do jeito que tá, não vou alterar nada não. Então, tudo bem, vou finalizar. Quando eu finalizar a venda, ele vai gerar a nota promissória, né? Não vou fazer impressão, vou cancelar. Então, tá ok. Então, a venda número 5 já foi gerada, tá? Tá lá a venda número 5, foi um iPhone 6. Bom, se eu pesquisar aqui o cliente João Luiz da Silva, eles vão mostrar que esse cliente está com em aberto na conta dele R$ 3.400. Se eu vir nas informações dele, eu vou ver o que é. O que tem em aberto? Aqui, ó, nas vendas, tem duas vendas que eu fiz para ele. Uma está conciliada, que é a número 2. Então, tudo já foi quitado na venda. E a outra é a número 5. Tá? Ainda está em aberto. Se eu vir no financeiro, tem as duas vendas aqui no financeiro. A venda número 2, tá, a fatura de 1.350 já foi quitada, está conciliada. E a venda número 5 tem as 8 faturas que eu gerei. Então, 1 de 8, 2 de 8 e assim por diante. Tá? Todas no valor de R$ 1.425. Se eu quiser alterar qualquer informação dessas faturas também, é bem simples, tá? É só marcar e vir editar a fatura. Aqui eu altero, né, o valor, o vencimento, a parcela, as informações dela. Mas não vou entrar nesse detalhe agora não. Então, suponhamos que o cliente, né, João Luiz da Silva, ele passou um mês, ele vai vir aqui pagar, né, vai vir na sua loja pagar uma parcela dele. O que você vai fazer então para fazer o recebimento do cliente? Então, eu vou vir aqui em clientes e vou pesquisar. Então, João Luiz da Silva. Então, tá lá o cliente com R$ 3.400 em aberto. As parcelas foram 8 de 425, mas pode acontecer, às vezes, uma situação, o cliente vai, acerta 400, fica 25 para a próxima, ou acerta uma parte. De toda forma, o sistema já foi configurado para trabalhar com esse tipo de situação. Então, vamos dar o exemplo das duas formas. Primeiro, vamos supor que o cliente está pagando a parcela inteira, R$ 425. Então, eu vou marcar o cliente e vou vir em realizar pagamento. Então, aqui na tela de realizar pagamento, eu vou definir para qual caixa que vai entrar esse dinheiro. Então, por exemplo, caixa cartão, local. Por que eu criei esse caixa cartão? Só para dar um exemplo para vocês. Por exemplo, vamos supor que o cliente está pagando em cartão de crédito. E quando ele fizer o pagamento, esse valor ele não vai entrar no meu caixa da loja, né? Então, esse dinheiro tem que entrar em algum lugar. Por isso que eu criei um caixa cartão, que eu vou destinar esse dinheiro para esse caixa. Então, por exemplo, quem paga em cartão de crédito vai para o caixa cartão de crédito. Né? Na verdade, eu podia até criar um nome só de cartão, porque eu tenho aqui cartão de crédito e de débito, né? Então, vamos deixar aqui ir para o caixa cartão de crédito. Está pagando, a forma de pagamento é cartão de crédito. O valor que está pagando é R$ 425. Tá? Esse campo eu vou mostrar mais para frente. Vamos lá, então, pagar. Então, quando eu faço isso, ele vai emitir um recibo, tá, do pagamento para você imprimir para o cliente. Eu vou cancelar. O que vai acontecer? Então, ele vai abater, eu tinha R$ 3.400 em aberto, então ele abateu 425 e ficou em aberto 2.975. Se eu vim aqui no meu caixa cartão de crédito, já vai ter uma movimentação no dia 15/4, olha, de R$ 425. Se eu abrir, vai mostrar às 13h40, o cliente João Luiz da Silva realizou um pagamento, que foi a parcela 1 de 8. Vamos lá no cliente para a gente ver? Olha, João Luiz da Silva. Vamos nas informações dele aqui. Financeiro, vão abrir a venda 5. Olha lá, a parcela 1 de 8 está conciliada, foi quitada. Tá? Se eu vir aqui nas visitas, vai falar que às 13h40 ele realizou um pagamento no sistema. Então ele gravou que esse cliente teve a empresa neste horário. Né? E agora vamos supor o seguinte, vamos supor que o cliente ele vai pagar R$ 200. Como é que o sistema vai comportar? Então mesma coisa, eu vou colocar, né, João Luiz da Silva, marca cliente, realizar pagamento. Vamos colocar aqui R$ 200. Pagar. Eu já mandei para o caixa local isso, tá? Em dinheiro. Então, vamos cancelar. Ele bateu 200. Se eu vir aqui no meu caixa local, o que vai acontecer? Às 13h41, João Luiz entrou R$ 200 da venda 5. É a parcela 2 de 8. Agora, se eu for no cliente, dentro das informações dele, vou marcar ele aqui e vou vir em informações. Se eu vir no financeiro, o que vai acontecer? Olha que interessante. A venda 2 de 8, que é essa aqui, estava com 425. Como eu paguei 200, ele dividiu ela. Julgou uma de 200 como conciliada,
tá paga, e pegou o valor da outra que era 425 e diminuiu R$200, ficou com 225 em aberto, tá? E ele não joga o vencimento para o próximo mês, não. O vencimento continua sendo na data que já estava configurado. Se você quiser alterar esse vencimento, você vai ter que ir manualmente aqui, editar a fatura e alterar, tá? Então, basicamente, para você realizar um recebimento, um pagamento do cliente, você vai vir no cliente, pesquisar o nome dele, né? Selecionar o cliente e realizar pagamento. Você pode fazer isso pela vendas também, tá? Você pode selecionar aqui a venda, número 5, realizar pagamento, ele vai direcionar para a mesma tela. Agora, uma coisa interessante você deve saber. Vamos supor que o cliente tem 5 vendas lá para ele, tá? Cada uma ele fez num dia. E aí o seguinte, na hora que o sistema vai dar baixa, não necessariamente ele vai numa venda e quita aquela venda inteira. Ele vai pegar as faturas que estão vencendo mais recente. Então, por exemplo, se eu tiver 2 vendas no cliente, a venda número 1 está com vencimento, por exemplo, para hoje, e a venda número 2 com vencimento, por exemplo, para amanhã, né? Ele vai quitar primeiro a venda 1, a parcela que está com vencimento para agora, e às vezes vai lá na venda depois, na outra venda, e quitar a outra parcela. E sempre vai pegando do menor vencimento para o maior, tá? Então é interessante vocês terem essa informação bem clara também. Bom, agora que vai entrar um outro detalhe. E aquelas pessoas que querem trabalhar com juros e multa, né? Vamos fazer uma alteração nesse cliente aqui, ó. Vamos vir aqui nas informações dele. Vamos dar um exemplo para vocês. Vou vir aqui no financeiro. Eu vou alterar essa parcela aqui, ó, tá? De R$425, está para vencer no dia 15/7. Eu vou editar ela. Vamos supor que ela já venceu. Vamos pôr aqui, ó, 15/1. Então, tem 2 meses que ela venceu, tá? Vamos pôr até 10 para ficar certinho. 10/1. Vamos salvar. Ok. Se eu vir aqui no financeiro, olha, já vai ficar vermelho essa parcela, que é a 3/8, informando que ela está atrasada. Olha, 10/1. Se eu pesquisar novamente o cliente, o João Luiz da Silva está vermelho, indicando que ele tem faturas vencidas. A mesma coisa, se eu for lá na venda e adicionar uma nova venda para este cliente, ele vai falar que no vencido tem R$425 vencidos, tá bom? Então, eu quero configurar no sistema multa e juros. Como que funcionaria? Então, é o seguinte. Primeira coisa, você vai vir aqui em configurações gerais. Ah, tá. Só antes de eu voltar de falar aqui, pessoal, é o seguinte. Quando você vai realizar um pagamento, já tem um campo aqui para você colocar o juro, a multa para o cliente, né, manualmente. Agora, se você quiser que o sistema calcule automático, aí que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Eu vou vir para configurações gerais e eu tenho a seguinte informação: multa por pagamento em atraso e juros ao mês por pagamento em atraso. Qual que é a diferença da multa para os juros? A multa, ela é um valor único. Ela vai pegar o valor, a soma de tudo que está em atraso e vai calcular uma multa de tantos por cento. Por exemplo, vamos supor que minha multa seja de 5%, tá? Então eu vou até abrir a calculadora aqui na tela para ficar fácil da gente visualizar isso aqui, ó. Vamos supor que é o seguinte, ó, R$425 vezes 5%, então é 21,25 seria minha multa, tá? Então vamos deixar aqui, ó, 5% de multa. E o que são os juros? Os juros, eles vão acumulando durante os meses. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma taxa de juros de 2%. Se eu tenho lá R$425 em aberto, o que o sistema vai fazer? Ele vai calcular 2% de 425, tá? Que seria esse valor. Então deu 8,50 os 2%. E vai pegar esse 8,50 e vai multiplicar pela quantidade de meses que está em atraso. Então, se o vencimento estava por dia 15/1, então ficou, né? 15/2, 15/3, são 2 meses, né? Então, eu vou multiplicar isso vezes 2, tem 2 meses em atraso. Então, daria R$17. E aí, no final, ele vai somar a multa mais os juros e vai jogar lá naquele campo. Então, vamos fazer aqui, vamos colocar 5% de multa e 2% de juros. Eu vou salvar, vou lá no cliente e vou realizar o pagamento dele. Então, vamos pesquisar aqui, né? Opa, não é Vinícius, é Luiz. João Luiz, né? João Luiz da Silva. Realizar pagamento. Olha lá, ele julgou o valor de R$46,75
de juros, multa, né, e taxas. Vamos ver como que daria. Vamos fazer manualmente aqui, ó. 425, então, vezes 5%. 21,25, tá bom? 21,25. Vamos colocar onde aqui para não esquecer. Vamos deixar aqui só para a gente lembrar. 21,25. Ok? E o outro seria 425 vezes 2%. 8,50. Tá? Então, 8,50 vezes 2 dá igual a R$17. Tá? Aliás, é isso mesmo, tá certo? Mais 21,25. 38,25. Só fazendo um outro cálculo aqui para vocês verem, ficou diferente o valor, né, um do outro. Só que o sistema provavelmente, como já eu até lembrei, eu coloquei dia 10, né, que foi o vencimento. Então ele está considerando que já passou mais de 2 meses, então ele está calculando alguns dias também. Por isso que ele passou um pouquinho. Vamos colocar aqui 3 meses, só para a gente testar se daria certo, com os 3 meses, tá? 21,25 é a multa, e aqui seria 425 vezes 2%, perdão, vezes 2%, 8,50, né? 8,50 vezes 3, 25,50, né? Mais 21,50, mais 21,50. R$47, então vai ser mais ou menos isso aí. Ele aqui arredondou. Então é o seguinte, provavelmente o sistema está calculando porque ele já passou de 2 meses. Vamos voltar aqui só para a gente conferir mesmo. Vamos abrir aqui o cliente, né? E vamos vir as informações dele. Financeiro, venda sim. Então, olha para você ver, nós estamos hoje... Ah, mas está certo, eu estava fazendo as contas erradas. Hoje nós estamos no dia 15 de abril. Então, aqui, né, como foi 10 do 1, então vamos contar, então, né? 10 do 2 foi um mês, 10 do 3 foi 2 meses, 10 do 4 foi 3 meses. Mais alguns dias, então 3 meses e 5 dias. Ah, não, tá certinho. É por isso que ele calculou aquele valor. Então tá certo, pessoal. Eu estava pensando que estava com algum erro no sistema, tá certinho. Então vamos de novo lá, Luiz, realizar pagamento. Então ele já jogou lá, ó, 46,75, tá? O valor dos juros e das multas que vão cobrar referente a esse valor que tem vencido. Então como que funcionaria? Vamos supor que o cliente ele chega lá e fala assim, que ó, eu vou pagar R$500 da minha conta, tá? Quando você coloca R$500, ele está te entregando R$500 na sua mão para te pagar. Então você vai colocar R$500 aqui no valor a pagar. Só que o que acontece? O que o sistema vai fazer? Ele vai abater, não vai ser R$500 na conta do cliente. Ele vai bater o seguinte, vamos pegar a calculadora aqui. Ele vai abater esse valor aqui, ó, 500 menos 46,75. Então ele vai abater R$ 453,25 da conta do cliente e esses outros R$ 46,75 vão entrar como juros, correto? Então vamos lá, vamos pegar aqui esse valor, tá? Que o cliente tem aberto. Vamos supor que está pagando aí um valor maior, vamos colocar aqui R$700, por exemplo, tá? E vou vir pagar. Então eu vou gerar o recibo, né, normalmente. E o seguinte, olha, ele já quitou tudo, né, que estava em aberto. E se eu vir aqui no meu caixa agora, né, no caixa local que eu mandei receber, no dia 15 do 4, vai fazer o seguinte. Entrou então aqui, ó, às 13h50, R$ 46,75 de juros, certo? O que ele fez? Ele pegou a parcela 2 de 8, que estava de 225, e quitou ela inteira. Depois ele pegou a parcela 3 de 8, que estava de 425, e quitou ela inteira. E aí restou ainda 3,25. Ele foi e quitou uma parte da parcela 4 de 8. Então, se eu entrar aqui no cliente e vir nas informações dele, vamos lá no financeiro ver como que ficou. Então, olha lá, ó. Parcela 1 de 1, 2 de 8. Essa parcela 1 de 1 que ele gerou foi, na verdade, os juros, tá? De 16,75, 2 de 8, a outra 2 de 8 que a gente tinha dividido. E aí, o que aconteceu? A parcela 4 de 8 era 425, ficou 421, tá bom? Então,
Basta você ir lá em configurações gerais, configurar a porcentagem de multa e a porcentagem de juros, que será calculada ao mês, que o sistema vai sugerir, né, de forma automática. Se você, por exemplo, quisesse também, vamos supor que o sistema sugeriu lá esse valor de 46 e pouquinho, você poderia também, logicamente, apagar esse valor, desconsiderá-lo, né, ou, por exemplo, colocar um outro valor, né. Aqui ele vai gerar automático para facilitar para você, tá? Mas aí você poderia optar por colocar um outro valor qualquer. Certinho? Bom, deixa eu ver aqui mais, só para a gente encerrar essa videoaula, para não ficar muito extenso o vídeo. O que nós vamos fazer ainda? Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar o vídeo mesmo, e aí eu vou gravar agora um próximo vídeo. Na nossa próxima aula eu vou dar uma continuidade, né, que até agora a gente falou mais dessa parte de realizar pagamento, né? A gente não entrou tanto lá no caixa. Então no próximo vídeo a gente vai encerrar essa parte de realizar pagamento e explorar mais a parte do caixa, tanto a entrada quanto a saída, tá bom? Então encerramos por agora esse vídeo e te espero no próximo.